Vamos fechar os nossos olhos por um instante para refletir sobre essas palavras. Os discípulos são enviados para continuar a missão de Jesus, pedir mudança radical da orientação de vida, desalienar as pessoas, libertar dos demônios, restaurar a vida humana. Os discípulos devem estar livres, ter bom senso e estar conscientes de que a missão vai provocar choque com os que não querem transformações. Amém. Podemos nos sentar. Hoje, nesse primeiro dia do Tríduo, nós celebramos, se eu não me engano, já é o terceiro ano que nós fazemos essa celebração, e nós sabemos quantos demônios nos atormentam para a gente poder bem celebrar essa semana, e principalmente este Tríduo. O São Bento, nosso abade, no qual celebramos depois de amanhã, onde teremos a Santa Missa, nos ensinou como que é a batalha árdua e diária de um cristão contra esses demônios. Eu pergunto para vocês, foi fácil estar aqui hoje? Sim ou não? Não foi. Porque a vida do cristão é assim, cheia de batalhas. E nós podemos dizer que cada dia nós enfrentamos algumas. Porque está lá em Efésios 6, né? Batalhas espirituais travadas nos ares. Felizes aqueles que enxergam isso. E São Bento enxergava assim. Hoje nós celebramos uma outra santa também, Santa Paulina, que morreu no dia 9 de julho de 42, que não teve nada de extraordinário na vida, a não ser uma vida dedicada e voltada aos pobres. Uma mulher de oração, singela, humilde. E todos os santos seguem essa mesma linha. Hoje, nesse primeiro dia que nós lembramos já São Bento, meditamos o Ora et Labora, reza e trabalha. Servir aos irmãos, servir aos pobres, servir no dia a dia e matar os seus demônios diários. E vejam bem, eu falava já nesse Evangelho modificado para o dia de hoje, apesar do Evangelho de hoje de Mateus 9 dizer também que o demônio foi tirado de um homem surdo, né? Para aqueles que leram o Evangelho do dia. E nós todos os dias somos convidados a ir como esses discípulos, nesta visão nova de Marcos, que nós vimos domingo na leitura, né? Que foram 72, aqui fala dos discípulos que começou a partir dos apóstolos, mas que são enviados a continuar o ato dos apóstolos e expulsar esses demônios. E quais são eles? Eu dizia no domingo já assim, olha, tem muita gente aí falando que o demônio não existe. Religiosos e não religiosos. E isso é preciso ter uma atenção muito clara. No livro Suma Daimônica, do padre Antônio Forteira, ele diz claramente, o demônio é o princípio de todo mal. Senão não teria, de onde sairia o mal de Deus? Ora, pois Deus é amor. Primeira carta de João 4, 8. Não dá para desdizer Deus. Então o mal não pode começar por ele. O mal começa por si só, que é o demônio, certo? Então nós temos os demônios espirituais. Temos. E nós batalhamos com eles. Mas o padre também fala, nós também temos nossos demônios humanos. Temos ou não temos? Temos. O homem tem uma inclinação para o mal. Por isso somos batizados e lutamos com ela diariamente. E nós temos um outro demônio, que é o demônio do mundo, das tentações. Não é nem do maligno, não é nem humano. Está lá, próprio, oferecido para a gente. E aí eu digo que o encardito chega lá, toma posse desses demônios e começa a zucriar a nossa vida. Entenderam? Então ele pode usar o mal que usa o mal, dos demônios humanos, dos demônios do mundo e também dos demônios que são oferecidos no dia a dia. E olha, gente, tem muitos. Muitos. São Bento já pregava isso. 2 demônios que São Bento brigavam assim temerosamente: a preguiça e a murmuração. Ele não gostava disso. Todo mundo que ia murmurar com ele, ele já falava: afasta de Satanás. Porque é justamente assim que é. Quando nós temos preguiça, a preguiça nos leva a pecar. Leva ou não leva? Deixa de fazer isso, deixa de ajudar o irmão, deixa de ajudar o marido, deixa de ajudar a família, deixa de fazer tantas coisas, porque a preguiça é o ócio, né? É a mente vazia, oficina do Satanás, né? E a murmuração. Quantos de nós, em vez de pegarmos as nossas coisas e darmos graças a Deus, nós murmuramos? Eu falava domingo. O
Eu falava, a gente às vezes reclama que nós não temos a multiplicação, porque nesse evangelho, ele diz assim que ele enviou aqueles discípulos sem nada. Não leva a túnica, não leva a capa, não leva a comida. Na casa que entrardes, ofereça a paz. Se essa paz não for recebida, tome-a de volta, é claro, porque ela fica com você. Não recebe a paz quem não quer. Quem não quer? Ela é oferecida a todos, é isso que Jesus falou. E quando ele fala aí e não leve nada, é porque a providência de Deus é para nós. Primeira leitura de hoje para Jacó. Deus deu uma nova vida para ele, chamou de Israel, o povo de Deus. Então vejam só, Deus cuida da gente, não precisa ficar murmurando. Aí eu falava para o pessoal na celebração lá, né? Às vezes você pega o seu olerite no final do mês e antes de abrir você já está murmurando, né? O seu colite. Você pega lá, olha, puxa, não vai dar para pagar e já está sofrendo antes de ver o número lá embaixo, 00, né? Tem alguns que tem mais zeros, outros menos. E a gente começa a reclamar. Isso é só um exemplo clássico. Mas Jesus, para multiplicar, o que ele fez? Pegou, levantou e deu graças. E ali multiplicou os seus bens. É o mesmo que ele fala para o discípulo: não leve nada, porque o operário é digno do seu salário. E assim nós somos no dia a dia, quando somos enviados em missão. São Bento viu isso. São Bento entendeu isso. E ainda não era santo. Estava na sua santidade diária. Aqueles que sabem, eu não vou adiantar a história porque tem mais 2 dias de trido, mas sabe o quanto ele foi tentado ser morto lá, né? Tentado matar ele antes do tempo, o quanto que ele padeceu, coisas que ele teve que assumir, por exemplo, o monastério que ele teve que assumir dos irmãos lá e não queria. Ele queria ser retirante quando ele fez o seu Monte Cassino lá, o seu monastério, mas assumiu por obediência. E muitas vezes nós somos nessa mesma linha, assumimos as coisas que Deus nos dá, a missão que Ele nos envia de 2 em 2 ou não, mas por obediência. E pagamos um alto preço por isso. Claro que pagamos. As perseguições, as tentações, os problemas diários. Esses todos que vocês narraram para estarem aqui hoje. E eu posso dizer para vocês, vocês não sabem o quanto é difícil realizar um tríduo numa comunidade católica. Como é difícil. Nós tínhamos, sem desmerecer nenhum servo de Deus, Deus é Pai, não é nada disso, mas nós tínhamos padres para os 3 dias do tríduo. Inclusive nós iríamos fechar, né, com o padre Vanderlei Ribeiro, que depois não pôde estar aqui conosco. Teríamos outros padres para hoje e para amanhã. Não foi possível também. E eu me lembro, depois eu comecei a lembrar, é justamente uma provação divina, né? Porque ano passado foi a mesma coisa, tivemos que sair correndo atrás dos sacerdotes. Porque é assim, é uma batalha que o mundo nos coloca, que o dia a dia nos coloca, porque os padres têm as suas correrias, os seus trabalhos, e nós como comunidade também temos as nossas, e estamos aqui celebrando hoje por obediência a Deus. Então quando Deus nos envia, Ele fala, faz, é para fazer. Se a gente desistisse na primeira pancada, nós não teríamos nem iniciado o tríduo, nem iniciado a adoração, mas nós somos teimosos, no bom sentido da palavra, em continuar. E é isso que Ele pedia para os discípulos quando enviavam a missão. Então não pense que porque você bateu em alguns demônios mundanos, pessoais ou espirituais para estar aqui, que acabou. Não. Hoje é só o primeiro dia, né? Amanhã é outro dia, e depois é outro dia, e Eclesiastes 3 vai dizer assim, cada dia tem a sua própria preocupação. Não é verdade? É verdade. Então, é isso que nós temos que viver, batalhando, lutando, como São Bento lutou. Então, se você murmura demais, reclama demais, São Bento hoje nos ensina, olha, trabalha e reza. O demais Deus vai providenciar, como providenciou a Jacó. O demais Deus vai mostrar face a face a nós. Deus vai nos permitir ou não as coisas. E muitas vezes Deus nos nega muitas coisas para o nosso próprio bem e nós não entendemos. E essa é a dinâmica dos demônios do mundo. Adquira agora, já. Se você não tem, não consegue, você fica triste. Não é assim? Isso não é de Deus. Quando a nossa vida é devotada a Deus, quando a nossa vida é dele, tudo que nós pedimos, nós temos que esperar dele, não dos homens, não da terra, ou esses demônios todos nos engolem. Para fechar, eu não quero diminuir teologicamente
essa questão do demônio, porque ele existe, é atuante no mundo, e nós não podemos negar esta verdade. Ou teríamos que rasgar 300 páginas da Bíblia, né? Como eu disse, muitos falando que ele não existe mais, mas tem muitas coisas que nós mesmos podemos mudar. Sou preguiçoso? Olha, começa a mudar a sua visão de vida. Olha, sou murmurador? Começa a mudar esse demônio que está agindo na tua vida aí. Olha, não ajudo meu irmão, sou muito apegado às minhas coisas. Olha, começa a se desprender, começa a viver como os discípulos, partilhando que tinham tudo em comum, na missão, no dia a dia e na casa das pessoas. Então, esse convite que São Bento faz hoje para nós, nesse primeiro dia do Tríduo, é para nós nos melhorarmos no nosso dia a dia, no trabalho e na fé. Vocês já ouviram falar da Opus Dei? Já ouviram falar? Mas não a do Código da Vinci, né? Não a do filme. Esquece isso daí que é balela. A Opus Dei, no seu fundador José Maria Escrivá, tem um carisma muito bonito, muito próximo disso de São Bento. Eles vivem a evangelização no seu ambiente de trabalho. O carisma da Opus Dei é formar cristãos e cristãs atuantes no dia a dia, no trabalho. No meu trabalho, eu vou montar ali um grupo, vou orar com as pessoas, vou santificar as pessoas pelo trabalho, porque eles acreditam justamente que o trabalho dignifica o homem e o trabalho santifica o homem. Então, se o teu trabalho está te levando a pecar, algo tem que ser mudado. Amém, irmão? Amém. Algo tem que ser mudado. Se você está levando as pessoas a pecar no seu trabalho, cometendo algum erro, e isso eu estendo para todos que nos ouvem pela web rádio, tem algo de errado. O teu trabalho tem que santificar. E aquilo que você colhe no final do seu dia, aquilo que você constrói no final do seu mês, quando você pegar lá o seu lerite, dê graças, e tudo será multiplicado, como foi multiplicado para os discípulos que o Senhor enviou de 2 em 2. Amém? Amém. Vamos pedir para São Bento que nessa intercessão, nesse tríduo, ele possa nos ajudar a vencer todos esses demônios que nos atrapalham e que nós temos que lutar diariamente, espirituais, humanos e os do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.